Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 301. Ei, muito tempo sem nos ver, Matatabi. Parece que faz uma eternidade desde a última vez que nos vimos. Eu estava contando os dias. O primeiro a falar ainda foi Shei. No momento em que viu Matatabi, todo o choque em sua mente desapareceu, substituído por pura alegria. Com suas 6 asas enormes batendo suavemente, ele voou até ela, quase se inclinando. Uma pata de chamas azuis desceu e golpeou Shei, junto com suas asas e corpo de inseto, através do espaço. Shei, comporte-se. Este espaço é para você brincar? Ok. Matatabi cuspiu nele, irritado, enquanto as chamas rugiam e quase queimavam Shei. Kazuyama Jeka observou as duas bestas com cauda brigarem como um casal de idosos e suspirou desamparadamente. Por outro lado, o Yujito, experimentando aquela plataforma de comunicação pela primeira vez, olhou ao redor, espantado. Então esse é o espaço que construímos? Incrível! Shei, não intimide o Matatabi, ou eu vou te bater. Yujito não tinha medo algum de Shei. Graças a Kazuyama, ela passou a ver Matatabi como sua companheira mais próxima. Como Jinchuriki, sua besta com cauda era parte dela, e Matatabi também começou a gostar genuinamente dela. Ao ouvir as palavras de Yujito, Matatabi sorriu gentilmente, desceu e a ergueu com a pata dianteira, colocando-a no topo de sua cabeça. Com uma menina e um gato acomodados, eles esperaram em silêncio que Kazuyama falasse. Vendo que Matatabi e Yujito estavam prontos, Kazuyama rapidamente parou Shei. Shei, calma. É hora da reunião. Mexa depois. Shei se firmou e flutuou desajeitadamente para trás, imitando Matatabi ao se acomodar, mas Kazuyama não pulou em sua cabeça. Em vez disso, ele caminhou lentamente até Matatabi e começou. Eu sei tudo sobre as 9 bestas com cauda. Não se incomode em perguntar como, eu simplesmente sei. E sei mais do que você. O sábio dos 6 caminhos dividiu o poder do 10 caudas em 9 bestas com cauda, você. Isso significa que se seus poderes forem reunidos novamente, o 10 caudas poderá ser revivido. Durante a batalha entre Madara Uchiha e Hashirama Senju, Madara fingiu sua morte e conseguiu obter as células de Hashirama. O poder combinado de Uchiha e Senju permitiu que ele despertasse o Rinnegan e avançasse em direção ao poder do sábio dos 6 caminhos. As expressões de Matatabi e Shei ficaram mais sérias. Kazuyama claramente sabia de muita coisa, coisas das quais até eles sabiam. Afinal, eles eram fragmentos do poder do 10 caudas, e o sábio dos 6 caminhos era o criador deles. Em termos mais simples, ele era o pai deles. Espere, sensei, se Madara não está morto, quantos anos ele tem? Ele já deve estar velho. Como ele ainda consegue se mexer? Isso é impossível, né? Yujito fez a mesma pergunta que Matatabi e Shei se faziam. Nenhum deles acreditava que um humano pudesse viver tanto. O que ele era? Imortal? Kazuyama soltou uma risada fria e continuou. As células de Hashirama lhe deram a Kekkei Genkai da liberação de madeira e com ela vitalidade estendida. Foi assim que ele despertou o poder dos 6 caminhos. E com esse poder, a primeira coisa que ele fez foi criar a estátua demoníaca do caminho exterior a partir da casca do 10 caudas, despojada de seu chakra. Enquanto ele estiver se alimentando da estátua demoníaca, ele não pode morrer, a menos que ele mesmo se mate. Claro, isso também significa perder a liberdade. A estátua limita seus movimentos. Quando ouviram estátua demoníaca do caminho exterior, Matatabi e Shei ficaram ainda mais sombrios. Apenas Yujito ainda parecia um pouco perdida. Era tudo demais para sua idade. Não precisa perguntar. Eu sei o que você está se perguntando. A estátua demoníaca é a casca do 10 caudas, só que sem o chakra. É um dos inimigos naturais das 9 bestas com cauda. É praticamente uma besta com cauda em si. Se alguém com o poder dos 6 caminhos o ativar para as bestas com cauda, é uma catástrofe, uma da qual elas não podem se defender. Quando Kazuyama terminou, a sala ficou em silêncio. Até Yujito ficou boquiaberto, chocado. Ela também era uma Jinchuriki. Sabia o quão forte Matatabi era. Mas um simples projétil poderia derrotá-los tão gravemente? O que eles deveriam fazer? Kazuyama, se tudo o que você está dizendo é verdade, não estamos em uma posição terrível agora? Se o pior acontecer, não poderíamos simplesmente correr? Contanto que ele não nos encontre, estaremos seguros, certo? Eu posso voar. Vou levar Matatabi e Yujito. Nós escaparemos. Se nunca formos pegos, o poder dos 6 caminhos dele não estará completo. A ameaça não será tão grande. Shei finalmente falou após um longo silêncio. Sendo alguém que evitava brigas, seu primeiro pensamento foi fugir. Afinal, ele podia voar. Alta mobilidade. Mesmo que o inimigo tivesse poderes dos 6 caminhos, não conseguiria pegá-lo se ele simplesmente continuasse se movendo. Kazuyama revirou os olhos e respondeu bruscamente. Você está planejando se esconder pelo resto da vida? E não haja como se tivesse esquecido do que os Uchiha são capazes. Um Susanoo totalmente evoluído tem asas. Você consegue imaginar nós dois voando, com um gigante brilhante nos perseguindo sem parar? Shei imediatamente desinflou como uma flor murcha. Ele sabia o que era o Susanoo. Aquele era o auge do poder Uchiha. Um único Susanoo poderia ser suficiente para derrotá-lo. Claro, ele podia voar, mas sua força de combate... Bem, não vamos falar sobre isso. Matatabi não disse nada. Sua força também não era nada especial, nem mesmo entre as 9 bestas com cauda. Então o que você está sugerindo? Se esse dia chegar, simplesmente desistimos? A voz de Matatabi estava cheia de preocupação, mas ela não estava pronta para aceitar a derrota. Tinha certeza de que Kazuyama tinha um plano. Afinal, ele não teria se dado ao trabalho de sequestrar Yujito de Komogakure sem um motivo. Naquele momento, ela finalmente entendeu por que alguém como Kazuyama, um colega Jinchuriki, iria tão longe para trazer Yujito para o seu lado. Claro que não. E não me importa se você acredita em mim ou não, mas Madara Uchiha já fez seu movimento contra mim e Shei.
Ele não agiu pessoalmente, mas usou o Sharingan para controlar o terceiro Mizukage. E o resultado? Nós dois derrotamos o terceiro Mizukage. O fato de ele ter agido significa que ele já começou seu plano. Se quisermos sobreviver, precisamos contra-atacar. É por isso que trouxe Yujito aqui. Preciso de poder. Poder para lutar contra Madara Uchiha. Capítulo 302. Kazuyama Jack estava falando sério, queria viver. Só sobrevivendo poderia aproveitar a vida. Ele passará por tanta coisa só para ganhar Shei. Voar, invisibilidade, ele era praticamente perfeito agora. Não podia perder tudo assim, de repente. Yujito e eu estamos do mesmo lado. Como companheiros de Jinchuriki, ambos somos alvos de Madara Uchiha. E aqueles olhos de Rinnegan que você viu no Nagato? Não são dele, são do Madara. Meu objetivo ao vir para a Megakuri desta vez é Yaiko, Konan e os outros, não Nagato. Aos olhos de Madara, ele já faz parte do inimigo. Ao ouvir suas palavras, Yujito, Shei e Matatabi assentiram. Tinham boas impressões de Yaiko e dos demais. Mas Nagato? Todos sentiam que algo estava errado. Agora, parecia que seus instintos estavam certos. O que você está planejando fazer? Eles sempre agem juntos. Você não pode simplesmente separá-los, pode? Matatabi expressou a pergunta que estava na mente de todos, enquanto Shei esperava calmamente por uma resposta. Vou encontrar um jeito de separá-los. Ainda não revelei muito sobre minhas habilidades. Mas esse maldito título, Fantasma de Konoha, é um problema. Não posso usar minha técnica de fuga transparente ou a técnica do deus voador do trovão com isso pairando sobre mim. Yujito já expôs a bola de pelo de rato na frente de Konan. Isso significa que você está fora para qualquer operação subsequente, e sua aparência facilita sua identificação. Kazuyama já havia se decidido. Precisava separar Yaiko e Nagato o mais rápido possível. A presença de Nagato o incomodava, aqueles olhos sempre traziam pensamentos sombrios. Mesmo que eu não consiga usar a fuga transparente, ou o deus voador do trovão, ainda tenho a liberação de cristal e outras técnicas. Isso é mais do que suficiente para lidar com eles. Eles ainda não estão no auge. Já derrotei oponentes do nível Kage antes. Esses caras não serão um problema. De repente, Kazuyama congelou no lugar dentro da plataforma de comunicação. Kazuyama! Ei, Kazuyama! Shei foi o primeiro a perceber que algo estava errado e imediatamente gritou. Matatabi e Yujito também sentiram que algo estava errado. O que está acontecendo? Ele está congelado? Ele perdeu a conexão? Shei balançou a cabeça. Se ele perdesse a conexão, ele teria desaparecido. Mas ele ainda está aqui, então o elo está intacto. Enquanto tentavam descobrir o que estava acontecendo, Kazuyama se moveu de repente novamente, mas seu rosto parecia sombrio. Vendo sua expressão, todos os três perguntaram ao mesmo tempo. O que aconteceu? Onde você foi agora? Kazuyama não respondeu. Sua mente estava a mil. Poucos momentos antes, ele tentou usar uma técnica de maldição, especificamente do tipo desenhe um círculo e amaldiçoe você mirando em Madara. Mas na metade da transmissão, ele recebeu uma notificação do sistema. Jin, alvo da maldição detectado como morto. Selecione um novo alvo ou esta oportunidade será desperdiçada. Morto? Madara Uchiha está morto? Kazuyama ficou atordoado. Como ele poderia estar morto? Não era cedo demais? Pelo que ele sabia, aquele velho desgraçado ainda tinha alguns anos pela frente. Por que agora? Espere. Se Madara estava morto, isso significava que seu sucessor já havia assumido? Quem era? Obito? De jeito nenhum. Obito seria apenas uma criança agora. Então quem? Sem que ele soubesse, enquanto estava imerso em pensamentos. Duas figuras já estavam em movimento, rastreando Yaiko e os outros. O que você vai fazer? A voz rouca de Zetsu Negro quebrou o silêncio. Ele estava curioso sobre o plano de Murin Uchiha. Murin não respondeu. Ele simplesmente sacou uma kunai. À sua frente, o grupo de Yaiko estava a caminho da missão designada. Nagato, o que houve? Você está abatido desde que saímos da vila. Yaiko gritou enquanto corria preocupado. Nagato permaneceu em silêncio o tempo todo com humor sombrio. Foi somente quando Yaiko falou que Nagato finalmente respondeu. Yaiko, acho que devemos manter distância daquele homem. Afinal, ele é um shinobi de Konoha. E nossa relação com Konoha é complicada. Yaiko franziu a testa ligeiramente. Ele não era o único. Konan e os outros tinham sentimentos semelhantes. Claro, Kazuyama os ajudou, o salvou, até ajudou a estabelecer o grupo. Mas ele ainda era de Konoha. Isso importava. Yaiko, não consigo explicar. Só sinto que tem algo errado com ele. Nagato não conseguia se livrar do mau pressentimento que Kazuyama lhe causará. Seus instintos gritavam perigo. Antes que Yaiko pudesse responder, um assobio agudo cortou o ar. Cuidado! Azara! Seu aviso chegou tarde demais. Uma kunai atingiu de repente um de seus companheiros de equipe, Azara, bem no peito. Ele nem teve tempo de reagir antes que a lâmina afundasse, e o sangue jorrou do ferimento. Ataque inimigo! Fiquem alertas! Azara! Os olhos de Yaiko ficaram vermelhos de raiva. Ele agarrou Azara pelos ombros e o arrastou para o lado. O rosto de Azara estava contorcido de dor e arrependimento, e ainda havia sangue escorrendo de sua boca. Droga! Quem fez isso? Assim que Yaiko gritou, mais shurikens surgiram do nada. Ele rolou instintivamente, mas uma delas ainda cortou seu braço. A ferroada fez seu coração disparar. Ele estava em alerta máximo, mas nem sequer vira de onde as shuriken tinham vindo. Nagato! Nagato ouviu o chamado. O Rinnegan em seus olhos brilhava enquanto ele tentava traçar a trajetória da shuriken com sua visão. Mas não adiantou. Os projéteis pareciam ter surgido do nada. Onde eles estão? Ele examinou a área com todas as suas forças, mas não importava o quanto tentasse, não conseguia localizar o agressor. A 1 quilômetro de distância, empoleirado no topo de uma árvore, Murin Uchiha girava uma shuriken entre os dedos com um sorriso irônico nos lábios. Então foi isso que ele escolheu? Bem medíocre.
Eu mal usei poder ocular e eles ainda não conseguem lidar com isso? Zetsu Negro permaneceu em silêncio, mas mais uma vez ficou abalado. Ele ficou impressionado com os olhos de Muren. Mesmo não sendo a primeira vez que os via em ação, seu poder absoluto em combate era aterrorizante. Com um único movimento ele tirou uma vida, e seus inimigos ainda não conseguiram localizá-lo. Capítulo 303. Você está planejando matar todo mundo, exceto Nagato? Por que não? Esses olhos são a única coisa útil nele. O resto é peso morto. Mas seria ótimo se você pudesse dar uma mão. Muren Uchiha casualmente jogou uma shuriken enquanto conversava com Zetsu sobre seu plano. Aos seus olhos, os fracos não tinham o direito de viver. Se matar os companheiros de Nagato pudesse desencadear o despertar do Rinnegan mais cedo, por que não? Era uma boa maneira de forçá-lo mentalmente, não era? Zetsu olhou para Yaiko e os outros, reprimidos pela enxurrada de shurikens, e assentiu. Brincar de ninja não vai te levar muito longe. Vou me disfarçar de Shinobi de Amegakuri e te ajudar. Mas tome cuidado, não coloque a vida de Nagato em perigo. Se ele perder o controle e ficar furioso, não conseguiremos contê-lo. Ninguém entendia o poder do Rinnegan melhor do que Zetsu. Se ele se descontrolasse, as consequências seriam catastróficas. Tique. Entendi. Guarde o discurso e vá logo. Zetsu assentiu. No caminho para cá, ele já havia usado Genjutsu para controlar um grupo de pessoas, atores para aquela pequena apresentação. Cuidado com seus limites. Com essas palavras finais, Zetsu desapareceu lentamente ao lado de Muren Uchiha. Muren casualmente lançou outro punhado de shuriken, que flutuaram assustadoramente no ar. Formando selos de mão, ele ativou a liberação de fogo, técnica de fogo do sábio da Fênix. À medida que as chamas aumentavam, a técnica se fundiu com a shuriken, transformando-se na garra de fogo do sábio Fênix. Seu Mangekyou Sharingan girou. A shuriken flamejante desapareceu e reapareceu instantaneamente na frente de Yaiko e dos outros. Foco. Liberação de água. Muro de formação de água. A resposta instintiva de Yaiko foi se defender com liberação de água. A parede de água extinguiu as chamas, mas as shuriken avançaram, continuando seu ataque em direção a Yaiko. Yaiko, cuidado. Arte ninja, shuriken de papel. Konan estava pronta. Folhas de papel branco flutuavam ao seu redor, transformando-se em shuriken sob seu controle. Eles colidiram no ar. Embora os dela fossem feitos de papel, a infusão de chakra os tornou sólidos e afiados. Clang. As shuriken foram derrubadas. Konan soltou um suspiro de alívio. Mas então a voz urgente de Nagato soou. Há inimigos. Muitos deles. O coração de todos apertou. Era óbvio, estavam presos numa emboscada. Primeiro, um ataque surpresa com meios desconhecidos. Depois, um ataque total? Olhando para o Shinobi usando protetores de testa de Amegakuri, os olhos de Yaiko se aprofundaram de raiva. De jeito nenhum. Esses caras. Por quê? Ele reconheceu muitos deles de missões passadas. Alguns até lhe deixaram boas impressões. Ele nunca imaginou que se uniriam e atacariam. Yaiko, pare de hesitar. O que vamos fazer? Recuar? Ou lutar? As vozes desesperadas de seus companheiros de equipe tiraram Yaiko do seu transe. Os inimigos se aproximavam rapidamente. Ele não sabia por que todos estavam usando óculos, nenhum deles deveria usar, até onde ele se lembrava. Mas agora não era hora de pensar nisso. Recuem. São muitos, e aquele inimigo estranho está com eles. Volte para a vila. Se eles realmente querem nos matar, não farão isso dentro da aldeia. Yaiko gritou a ordem de retirada. Os 8 saíram correndo desesperadamente. Mesmo que isso os expusesse, não havia outra escolha. Ao vê-los tentar recuar, Muren zombou. Liberação de fogo. Técnica de Lotus. Com um leve movimento de ambas as mãos, incontáveis lotos de chama verde floresceram ao redor dele. Como membro do clã Uchiha, Muren era extremamente talentoso. Ele mesmo criou a técnica do Lotus, manipulando as chamas dispersas do fogo sábio da Fênix por meio da transformação da natureza. As chamas mudaram de vermelho para verde, ficando ainda mais quentes. Rinnegan, vamos ver do que você realmente é capaz. Seu Mangekyou Sharingan varreu o campo de batalha. As chamas verdes desapareceram e reapareceram instantaneamente atrás de Nagato e Yaiko. A temperatura do ar subiu com um rugido alto. Ambos se esquivaram para o lado ao mesmo tempo, reagindo rapidamente. Droga! De novo. Liberação de água. Muro de formação de água. Yaiko ergueu a parede novamente. Ao mesmo tempo, Nagato rapidamente formou selos, esperando a parede entrar em erupção antes de lançar seu jutsu. Liberação de água. Técnica do projétil do dragão de água. A defesa se transformou em ataque. A parede de água se transformou instantaneamente em um dragão furioso, com a boca aberta enquanto investia contra os inimigos atrás dela. Zetsu, escondido entre as fileiras inimigas, sorriu levemente. Com ou sem auxílio do terreno, esse jutsu tem poder de mordida. Muren está realmente querendo atacar Nagato. Ele não está preocupado em ir longe demais? Mas era tarde demais para detê-lo. A batalha havia começado. Tudo que Zetsu podia fazer era torcer para que Muren soubesse a hora de recuar. Embora o dragão de água atrapalhasse seus perseguidores, o perigo não havia acabado. A perseguição continuou. Enquanto isso, de volta a Megakuri, Kazuyama Jack já havia deixado a vila. Antes de partir, sua expressão era sombria. A técnica da maldição havia perdido o alvo. Isso indicava que algo estava errado. Com base no que ele sabia da história original, Madara Uchiha definitivamente informaria seu sucessor sobre o Rinnegan. No original, Obito procurou Nagato, mas foi rejeitado. Agora, a linha do tempo havia mudado. Ele não sabia exatamente quando aquele velho fóssil do Madara havia morrido, mas isso não importava mais. Ele precisava se encontrar com o grupo de Yaiko e descobrir quem havia assumido o papel do novo Madara. E lá no fundo, o medo consumia. E se fosse alguém que ele conhecesse? Obito?
Se fosse mesmo o jovem óbito, o que ele deveria fazer? Matá-lo? Acalmá-lo? Quanto mais pensava nisso, pior ficava sua expressão. Seu passo acelerava. Ao ver isso, Yujito percebeu que algo estava errado, mas decidiu permanecer em silêncio. Tajitsuhime espiou lentamente, olhando para Kazuyama. Ela não sabia o que havia acontecido, mas, como sábia da caverna Ryushi, era extremamente perspicaz. Se você está procurando por essas crianças, elas foram para o leste. A chuva pode ter levado um pouco do cheiro, mas ainda consigo rastreá-lo. Com isso, ela vestiu novamente as roupas de Yujito. Guiado pelas palavras de Tajitsuhime, Kazuyama sentiu. Tajitsuhime, cuide de Yujito. Com essas palavras, ele saiu correndo da aldeia em direção ao leste. Capítulo 304. Meia hora pode passar voando. Se você estiver assistindo a algo intenso, pode parecer que duram apenas alguns segundos. Mas se você passar meia hora lutando, é pura agonia. Cada segundo é uma luta de vida ou morte. Um passe em falso e você já era. Yaiko, Nagato e Konan ficaram olhando enquanto mais um camarada caía ao lado deles. Seus olhos ardiam em vermelho, seus corpos irradiavam uma aura aterrorizante. Em apenas 30 minutos, 3 de seus camaradas já haviam caído. Agora, apenas eles 3 e 2 membros da Akatsuki permaneceram no campo de batalha. Embora o número de inimigos também tivesse diminuído, ainda havia mais de 20 deles. Os 5 foram empurrados para a beira de um penhasco. Olhando para o abismo sem fundo à sua frente, Yaiko não demonstrou pânico. Em vez disso, uma determinação feroz iluminou seu rosto. Sem saída, hein? Nagato, você é o mais forte. Leve Konan e saia daqui. Embora seu corpo parecesse pesado, Yaiko irrompeu com um poder incrível mais uma vez e avançou direto contra os inimigos que se aproximavam atrás deles. Eu não vou te deixar para trás, rugiu Nagato. Seus olhos brilharam com um vermelho mais intenso, e o Rinnegan tremeu naquele instante. Konan cerrou os dentes com um olhar resoluto. Yaiko, poupe seu fôlego. Não vamos a lugar nenhum. Nem eu, nem Nagato, nem Akatsuki, nenhum de nós vai embora. Os 5 permaneceram firmes enquanto o inimigo avançava. Zetsu observou a cena e sorriu. Para ele, esse tipo de crise era a chance perfeita para isolar Nagato. Mas precisava ter cuidado. Os olhos de Nagato eram um verdadeiro prêmio, e eles não podiam arriscar danificá-los. As kunai e shuriken ainda estavam invisíveis, mas Yaiko e Nagato já haviam descoberto o ritmo do ataque. Clang! Vários sons agudos soaram quando todas as shuriken foram desviadas. Mas essa foi apenas a primeira onda. Outra barragem se seguiu rapidamente, mas algo estranho aconteceu. A nova onda de shuriken, destinada a ceifar vidas como a foice da morte, de repente perdeu todo o poder e caiu do ar. Zetsu congelou por um momento, mas rapidamente juntou as peças. Murin está sendo atacado? Se não, ele não pararia de usar seu doujutsu. O que está acontecendo? Não importa. O plano continua. A corda do arco já estava esticada. Não havia mais volta. Zetsu ergueu o braço e gritou. Tire-os daqui. Com seu comando, a batalha recomeçou. Ao mesmo tempo, uma figura apareceu diante de Murin Uchiha e Kazuyama, que o perseguiu por todo o caminho e só agora o alcançou. Os dois se avaliaram. Túnica preta. Máscara. 2 Mangekyou Sharingan que Kazuyama nunca tinha visto antes. Ao ver a aparência do oponente, Kazuyama sentiu um aperto no coração. Um pensamento lhe passou pela cabeça. O sucessor de Madara Uchiha. Mangekyou desconhecido, habilidades desconhecidas. No momento em que Murin viu Kazuyama, seus olhos se encheram de ódio e amargura. Alimentado pela doutrinação de Madara, Murin fervilhava de intenção assassina. Ele sabia que Kazuyama não era mais o garoto que um dia zombou dele e de Aoshira. Aquele garoto havia se tornado mais forte. Mas isso só deixou Murin mais determinado a matá-lo, a acabar com a vergonha em seu coração. Mesmo que Kazuyama pudesse derrotar o terceiro Mizukage, ele não tinha medo. Ataque primeiro. Liberação de água. Jaula de presas. Kazuyama atacou sem hesitar. Vários tornados de água surgiram ao seu redor, espiralando com força devastadora enquanto avançavam em direção ao seu oponente. Uff! Kazuyama, não vou deixar você interferir nos nossos planos. Vou acabar com você aqui mesmo. Murin manteve-se firme e imóvel enquanto os tornados se aproximavam. Seus olhos giravam rapidamente. Quando os tornados de água estavam prestes a alcançá-lo, eles congelaram no ar presos no lugar, como se o tempo tivesse parado. Kazuyama ficou chocado. Seu jutsu não havia sido interrompido e não havia barreira alguma, mas a técnica não avançava. Uma habilidade do Mangekyou, relacionada ao espaço? Mas isso não se compara a nada que eu já tenha visto antes. Kazuyama tentou analisar a situação, mas Murin não lhe deu chance. Com os tornados contidos, Murin lançou seu próprio ataque. Liberação de fogo, técnica de Lotus. Chamas surgiram ainda daquele verde assustador, mas muito mais numerosas do que antes cobrindo o céu. Kazuyama quase teve um ataque de pânico. Sua tripofobia era gritar. Shei, me ajude a vigiar com seu chakra. O doujutsu dele é estranho. Entendi, espera merda. Kazuyama, atrás de você. O grito repentino de Shei fez Kazuyama acordar. As chamas já o cercavam. Apesar de sua visão aguçada, ele não viu como as chamas apareceram. Droga! Estou fora. Ele ativou a técnica do deus voador do trovão no momento em que as chamas explodiram. Felizmente ele já havia marcado várias coordenadas próximas, um hábito seu. Observando Kazuyama escapar usando o deus voador do trovão, Murin zombou com a voz cheia de desdém. Apenas ninjutsu de espaço-tempo. Você realmente acha que consegue desviar sempre? Seu olhar varreu o campo e rapidamente se fixou na localização de Kazuyama. Chamas irromperam novamente, aparecendo instantaneamente ao redor dele sob algum controle desconhecido. É só fogo.
Você acha que eu não consigo lidar com isso? Liberação de fogo. Escondido em cinzas e pó, uma espessa nuvem de fumaça saiu de sua boca, sufocando rapidamente as chamas ao redor. O choque de liberação de fogo contra a liberação de fogo provocou chuvas de brasas. A fumaça também mascarou a presença de Kazuyama. Murin observou a fumaça avançar em sua direção, mas permaneceu imóvel. Assim como os tornados de água anteriores, a fumaça parou no ar, contida por uma força invisível. Aproveitando a oportunidade para observar, Kazuyama decidiu tentar algo diferente. Ele ativou o deus voador do trovão novamente, desta vez aparecendo atrás de Murin, em seu ponto cego. 1000 anos de morte. Com dor extra, ele se lançou para frente. Estava prestes a atingi-lo, mas Murin de repente se virou e olhou diretamente para ele. Naquele momento Kazuyama ficou atordoado. Havia apenas algumas dezenas de centímetros entre eles, mas não importava o quanto ele empurrasse, não conseguia fazer contato. Capítulo 305. Meu espaço está sendo bloqueado? Não, essa sensação. É como se eu não pudesse nem tocá-lo. Não, é mais como se eu não conseguisse tocá-lo. Shei, o chakra me trouxe de volta. Essa sensação inalcançável de distância colocou Kazuyama Jack na defensiva. Ele tentava analisar a situação, porque seus ataques não estavam funcionando. Para ganhar tempo, pediu ajuda a Shei. Bom, uma poderosa explosão de chakra explodiu sob os pés de Kazuyama, quebrando o chão e lançando-o para trás com recuo. Ele evitou por pouco o golpe de Murin Uchiha. Um tão irritante quanto uma mosca. Mas ainda assim astuto. Mas é inútil. Você nunca poderá me tocar. Liberação de fogo. Técnica de fogo do dragão. Uma chama feroz irrompeu em um raio de luz à frente de Murin. Fortalecida por seu doujutsu, disparou direto em direção ao peito de Kazuyama. As chamas chegaram muito rápido. Sua única opção era desviar usando a técnica do deus voador do trovão. Ele escapou mais uma vez, desta vez escolhendo um local mais distante e evitando ser detectado. Seus pensamentos se voltaram para o doujutsu do inimigo. Pelo que ele podia perceber, era um poder sem forma, capaz de desferir ataques instantaneamente, mas tornar seus próprios golpes ineficazes. Ninjutsu espacial? Não, não se parecia com as técnicas de teletransporte espacial que ele conhecia. Shei, o que você acha? Shei ficou em silêncio por um momento antes de compartilhar seus pensamentos. Difícil dizer, mas não acho que seja ninjutsu de espaço-tempo. Com o tempo, me familiarizei com o seu deus voador do trovão, é uma técnica de salto espacial. Se fosse ninjutsu espacial, deveria haver flutuações espaciais quando ele o usou. Mas quando você chegou perto e tentou usar 1000 anos de morte, não senti nada. É por isso que não acho que seja ninjutsu espacial. Mas havia um detalhe, no momento em que ele olhou para você, seu ataque foi interrompido. Meu conselho, tente usar clones para distraí-lo. Kazuyama sentiu. Esse era o plano dele, de qualquer forma. A maioria dos doujutsu exige contato visual para ser ativada. Se o usuário não consegue ver o alvo, o jutsu provavelmente não pode ser usado. Assim como Amaterasu, Tsukuyomi e até Kamui, todos se concentram no que os olhos veem. Ele precisava confirmar qual técnica o oponente estava usando. Eu também preciso ajudar Yaiko e os outros. Eu me pergunto como eles estão se saindo. Tique, meu ritmo foi prejudicado. Não há tempo a perder, vamos começar. Técnica do Clones das Sombras. Kazuyama ativou a técnica do Clone das Sombras. Assim que a fumaça branca explodiu, ele a seguiu imediatamente. Liberação de cristal. Técnica do Clone do Cristal de Jade. Tanto seus clones de sombra quanto de cristal apareceram ao mesmo tempo. Kazuyama e seus clones somavam agora 15. 5 deles avançaram em direção ao grupo de Yaiko. Os demais o seguiram direto para um ataque a Murin. Clones das Sombras em Liberação de Fogo. Técnica de Lotus. Murin enfrentou o ataque de Kazuyama sem medo. Uma torrente de chamas azuis encheu o céu mais uma vez. Liberação de Cristal. Agulha torrencial de flor de pera. Kazuyama não era de aceitar golpes de braços cruzados. Ele não ia ficar sentado ali sendo atacado. A agulha de cristal foi atirado, correndo direto para Murin. Os clones também se juntaram. Chamas, vento e Senbon o bombardearam em um ataque combinado. É inútil. Enquanto esses olhos estiverem fixos em você, seus ataques não terão importância. A mesma cena se repetiu. Todos os ataques congelaram no ar, incapazes de avançar. É assim mesmo. E os que estão atrás de você? Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Uma voz fria surgiu de repente atrás de Murin. No segundo seguinte, uma enorme parede de fogo avançou, incendiando toda a selva. Pela primeira vez, Murin demonstrou um lampejo de seriedade. Ele estava cercado e sob ataque total. Bom, a barreira que bloqueava os ataques desapareceu. Os ataques combinados de Kazuyama e seus clones atingiram o chão, desencadeando uma enorme explosão na floresta. A explosão foi tão alta que até Yaiko e os outros ouviram. Que diabos foi isso? É o Kazuyama. Um clone. Ele encontrou aquele inimigo estranho? Hahaha. Kazuyama, você realmente é meu irmão. Cobrar. Reforços incendiaram Yaiko. Mesmo com apenas uma kunai na mão, ele lançou outro ataque. Quando a explosão passou, uma clareira queimada permaneceu na floresta. Os clones de Kazuyama haviam desaparecido. Ele fixou o olhar em uma árvore distante. Seu inimigo estava ali, com uma brasa fumegante presa na ponta de sua roupa. O ataque funcionou. Ele o forçou a recuar. Shei, eu estava certo. A técnica dele pode bloquear o que ele vê, mas não pode impedir o que ele não vê. Parece que sim, mas ainda não sei como ele está bloqueando os ataques.
Kazuyama olhou fixamente para a borda queimada da capa do inimigo, com os pensamentos a mil. Se o doujutsu dele fosse como Kamui de óbito, então aquele último ataque deveria tê-lo queimado antes que ele pudesse desaparecer. Mas isso não aconteceu, apenas queimou suas roupas. Naquele momento uma frase surgiu na cabeça de Kazuyama, Shukushi, uma técnica de movimento, percorrer milhares de quilômetros em um único passo. Um poder enraizado na velocidade e na distância. Se ele pudesse se mover instantaneamente para qualquer lugar que visse, então essa teoria faria sentido. De repente, um lampejo de percepção o atingiu. Distância? Uma distância inalcançável? Naquele momento Kazuyama sentiu que havia encontrado a chave. Shei, quero tentar uma coisa. Se eu estiver certo, então acho que descobri a habilidade dele. Shei ficou perplexo. Será que ele realmente tinha deduzido aquilo tão rápido? Esse garoto Kazuyama, realmente é algo desgraçado. O coração de Murin queimava de raiva, mas naquela fúria havia também uma pitada de choque. Ele ficou furioso com o quão patético ele parecia, mas surpreso com a maestria de Kazuyama na liberação de fogo. Os jutsus de fogo do clã Uchiha eram os melhores do mundo ninja. Mesmo assim, até ele ficou impressionado com a última grande aniquilação de fogo. Naquele momento ele finalmente entendeu por que Madara Uchiha havia marcado Kazuyama para morrer. Com um poder desses, ele realmente era um problema. E Murin sabia que precisava ser eliminado. Rápido. A intenção assassina em seu coração era quase tangível agora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 306. Shei, prepare o pó de escamas. Vou atacar com ele. Sem dizer mais nada, Shei começou a preparar o pó de escamas. Kazuyama Jack, você vai morrer hoje. Ah? É mesmo? Engraçado. Tenho a sensação de que não vou morrer hoje. Os dois trocaram golpes e o confronto recomeçou. Desta vez Kazuyama segurava uma kunai, sua kunai marcada por jutsu. Murin Uchiha levantou a mão e liberou a técnica de Lotus mais uma vez, as chamas azuis queimando ainda mais intensamente do que antes. Flechas de fogo. Morrer. Uma transformação da natureza ocorreu. As chamas se transformaram em flechas flamejantes que rugiam pelo ar em direção a Kazuyama. O doujutsu de Murin foi ativado novamente, e as flechas apareceram instantaneamente bem na frente de Kazuyama. Sentindo o calor escaldante, Kazuyama não demonstrou preocupação e desviou usando a técnica do deus voador do trovão. Mas esse ataque só confirmou ainda mais sua teoria. Arte ninja, escondido em pó de escamas. Uma espessa nuvem de pó de fósforo branco saiu de sua boca, e a luz ofuscante forçou Murin a proteger os olhos. Kazuyama aproveitou a oportunidade, atirou a kunai em Murin e avançou. Apesar do brilho ofuscante, Murin conseguiu desviar da kunai por instinto, mas Kazuyama já havia fechado a lacuna, lâmina na mão. Pegue isso. Assim que a lâmina estava prestes a atacar, Murin bufou, e seu Mangekyou Sharingan, em forma de um garfo de 3 pontas, travou em Kazuyama. A resistência invisível surgiu novamente, mas desta vez Kazuyama estava pronto. No instante seguinte, ele desapareceu, reaparecendo atrás de Murin usando o deus voador do trovão e se teletransportando para o local marcado pela kunai. Com a linha de visão de Murin quebrada, a lâmina de Kazuyama balançou violentamente em direção ao seu pescoço. Nem pense nisso. Encurralado, Murin não se mexeu. Com um rugido, seu braço direito irrompeu com pontas afiadas de madeira, lançando-se para trás em direção a Kazuyama. Exatamente como eu pensava. Kazuyama não ficou nem um pouco surpreso ao ver liberação de madeira. Afinal, Madara Uchiha havia dominado a técnica. Fazer seu substituto aprender não era absurdo. Até o óbito original podia usar a liberação de madeira. Sua espada cortou os espinhos, mas Murin aproveitou a abertura para recuar, aparecendo no topo de um galho de árvore distante num piscar de olhos. Você não pode usar seu doujutsu sem uma linha de visão. Kazuyama olhou friamente para ele de baixo. E sob o doujutsu do clã Uchiha você? Kugi. O que? Assim que Murin começou a se gabar, uma onda de dor intensa surgiu de baixo. Seus olhos ficaram vermelhos, não de raiva ou fluxo de chakra, mas de pura agonia. Como eu pensei, você não pode se defender de ataques que não pode ver. E agora, descobri sua técnica. A voz fria de Kazuyama ecoou atrás dele. Ele havia emergido da fuga transparente, ainda preso na pose dos 1000 anos de morte. Mas desta vez a técnica havia sido aprimorada para causar dor máxima, e isso estava deixando Murin louco. Droga, quando ele... Em pânico, Murin instantaneamente ativou seu doujutsu e se teletransportou. Kazuyama observou-o recuar e deu um sorriso frio. Murin reapareceu no topo de outra árvore distante. Um clone, e o verdadeiro usou o escape transparente para se esconder. Desgraçado. Ele estava certo. Kazuyama já havia usado um clone das sombras quando ativou a técnica do pó de escamas, trocando seu corpo original. O verdadeiro Kazuyama ficou invisível usando o escape transparente para observar de fora. E naquele momento ele viu algo crucial. Quando Murin usou seu doujutsu para se mover, havia sinais claros de deslocamento. Isso significava que não se tratava de um movimento espaço-temporal verdadeiro. E também não era velocidade extrema. Se fosse, haveria alguma reação ou resíduo no ponto de pouso. Então tinha que haver alguma habilidade que encurtasse a distância entre ele e seu alvo, permitindo o que parecia um movimento instantâneo. Assim como o conceito de Shukushi. Ei, já descobri. Se ele puder ver o destino, ele pode encurtar a distância e chegar em um único passo, como viajar milhares de quilômetros em um instante. Shei estalou os lábios com a ideia. Esse tipo de habilidade parecia formidável. Então o que está permitindo que ele bloqueie seus ataques? Kazuyama zombou.
Cada Mangekyou Sharingan concede um poder diferente a cada olho. Acho que o outro olho dele também manipula a distância. Se for esse o caso, tudo faz sentido. Um olho permite que ele feche a lacuna instantaneamente Shukushi. A outra, imagino, aumenta a distância. Aumenta a distância entre ele e os ataques que ele vê, tornando-os impossíveis de atingi-lo. Os chamados mundos distantes. Até mesmo algo ao nosso alcance parece estar do outro lado do mundo. É nisso que acredito que ele é capaz. Kazuyama analisou calmamente o doujutsu de Muren. Enquanto isso, Muren percebeu que sua técnica havia sido exposta, e sua opinião sobre Kazuyama aumentou novamente. Neste momento, admito que Madara Uchiha estava certo em valorizar você. Pensar que você poderia realmente me machucar. Argue. Ele nem terminou a frase antes que outra onda de dor insuportável o atingisse. E Kazuyama se foi. 1000 anos de morte. Ascensão Rasengan. A tontura e a tontura fizeram Muren sentir como se estivesse sendo lançado aos céus. Mais uma alma adicionada à longa lista reivindicada pelos terríveis 1000 anos de morte. Droga. Kazuyama Jack, espere só. Eu vou te matar. Já marcado, Muren não ousou ficar, não importando quão agonizante fosse a dor. Ele sabia que se não escapasse agora, estaria em sério perigo. Não, ele já estava gravemente ferido. E gravemente. Assim que Kazuyama se preparava para um terceiro 1000 anos de morte, ele de repente notou inúmeras etiquetas explosivas ao seu redor. Que diabos? Esse desgraçado agora bota ovos? Bom, a explosão irrompeu. Kazuyama não teve escolha a não ser se concentrar na sobrevivência, usando a técnica do deus voador do trovão para escapar. Essas etiquetas explosivas eram a contingência de Muren, destinadas a encobrir sua fuga. Capítulo 307. Aquele desgraçado realmente põe ovos. Etiquetas explosivas, sério? E ele se diz Uchiha? Tic. Kazuyama franziu a testa enquanto Muren desaparecia de vista, pisando duro em frustração. Jin. O anfitrião infligiu uma dor severa em Madara Uchiha, falso, usando 1000 anos de morte. O alvo agora odeia você ainda mais. O desejo dele de te matar poderia encher um lago inteiro. Recompensa especial desbloqueada. Técnica de telescópio. Kazuyama explodiu. Sistema bastardo. Você sabia que aquele cara não era realmente o Madara Uchiha? Por que não me disse o nome verdadeiro dele? Jin. Ressentimento do anfitrião detectado. No entanto, o propósito deste sistema é ajudá-lo a vivenciar a vida. Ele não revelará o que você quer saber, então desista. Droga. Que tipo de sistema é esse? Está ficando cada vez mais ridículo. E que diabos era esse novo jutsu? Técnica de telescópio? Não foi esse o jutsu pervertido que o velho terceiro inventou? Aquele que usa uma bola de cristal para espionar as pessoas de longe? Sério, isso foi feito para espiar. Já de mau humor, Kazuyama quase explodiu de raiva. Enquanto isso, Shei arregalou os olhos compostos, tentando localizar qualquer vestígio do inimigo. Kazuyama havia mencionado que o doujutsu do oponente estava relacionado à distância. Se isso fosse verdade, por que sua visão aprimorada não conseguia detectá-lo? A ideia era boa, mas o resultado? Constrangedor. Shei forçou a visão à exaustão e ainda assim não viu sombra alguma. Droga! Você não disse que era uma técnica baseada em distância? Por que não consigo localizá-lo? Minha mente coletiva pode escanear quilômetros. Não me diga que o alcance de visão dele é ainda maior que o meu. Kazuyama soltou um suspiro desamparado enquanto ouvia a frustração de Shei. Esqueça vê-lo, nem eu consegui usar o deus voador do trovão. Quando ele ativa seu doujutsu, não consigo encontrar suas coordenadas, nem mesmo com uma kunai marcada nele. Eu não esperava por isso. Mesmo que a distância aumente, eu ainda devo conseguir me teletransportar no momento em que ele pousar. Mas eu não consegui nem mirar nele. Ao saber que nem mesmo o deus voador do trovão conseguia iniciar um salto, Shei se sentiu um pouco melhor com o próprio fracasso. Afinal, um dependia da visão, o outro da mira espacial direta. Era uma diferença enorme. Ainda assim, ele ficou atordoado. Depois de todo esse tempo com Kazuyama, era a primeira vez que ele via o deus voador do trovão fracassar. Habilidades espaciais eram misteriosas. Se nem mesmo o espaço conseguia atingir o inimigo, então essa técnica era seriamente perigosa. Mas você viu em que direção ele correu? Não. Minha mente coletiva não conseguiu rastreá-lo. Kazuyama sentiu que algo estava errado. Sem perder tempo, correu em direção à posição de Yaiko. Já que o inimigo havia se revelado, seu alvo tinha que ser Nagato. Afinal, aqueles olhos pertenciam a Madara, e eram a chave para sua ressurreição. Shei, asas. Não deixei nenhuma marca com meus clones antes, então voar é minha única opção. Asas se estenderam das costas de Kazuyama enquanto ele voava em direção ao local de Yaiko. Na beira do penhasco, Yaiko e os outros conseguiram expulsar o inimigo, graças aos clones de Kazuyama. Até Zetsu recuou. Tic, Kazuyama Jack? Até um clone dele é demais para esses ninjas de Ami. Isso realmente foi um passo em falso. Mas o que Muren está fazendo? Por que ele deixou Kazuyama vir? O rosto de Yaiko se iluminou ao ver os 5 clones. Ele havia testemunhado em primeira mão a força de Kazuyama, clone ou não, seus jutsus eram avassaladores. Principalmente aquela técnica de liberação de água. Ela o deixou completamente perplexo. Agora, seus inimigos estavam caídos ou em fuga. A batalha estava essencialmente encerrada. Yaiko, você está bem? Os outros, droga, cheguei tarde demais. O clone de Kazuyama examinou o campo de batalha. Rapidamente avistou rostos familiares, mas estavam sem vida, deitados silenciosamente no chão. Os olhos de Yaiko estavam vermelhos, assim como os de Konan, Nagato e Akashi. De repente, todos os 5 clones viraram a cabeça na mesma direção. Eles sentiram o original se aproximando. O clone que tinha acabado de falar abriu a boca para contar aos outros, mas antes que pudesse falar, uma figura vestida de preto apareceu na frente de Nagato e colocou a mão sobre ele. Quem? Deixe-o ir. Liberação de água. Técnica do guarda-chuva. Um enorme guarda-chuva desceu do céu.
Ondas azuis se espalharam, engolfando a área, mas era tarde demais. Sob o olhar de todos, o homem de manto preto agarrou Nagato e desapareceu. Um momento depois, Kazuyama apareceu no local onde os dois estavam, com a kunai na mão. Mas já era um segundo tarde demais. Droga, ele é rápido. Kazuyama xingou, mas não importava o quão alto ele gritasse, Muren e Nagato tinham sumido. Escondido ao longe, Zetsu olhava em choque. Ele simplesmente pegou Nagato daquele jeito? Isso não fazia parte do plano. O que diabos Muren está pensando? Zetsu negro estava quase explodindo de raiva. Ele não fazia ideia das intenções de Muren. O plano original era provocar Nagato matando seus companheiros, forçando seu Rinnegan a despertar ainda mais. Mas agora o plano havia falhado, e Muren havia levado Nagato sozinho. Que diabos estava acontecendo? Suspiro. Muren sempre faz esses movimentos surpreendentes. Bem, o plano todo está ferrado agora. Deveríamos recuar? A voz do Zetsu branco estava tão leve como sempre, como se nada pudesse perturbá-lo. Zetsu negro soltou um longo suspiro. O que mais ele poderia fazer? Ele simplesmente tinha que aceitar. Eles desapareceram lentamente, seguindo a direção que Muren havia tomado. Droga! Desgraçado! Ele escapou de novo. Kazuyama tinha sido lento demais, de novo, e a raiva que borbulhava dentro dele era difícil de descrever. Na primeira vez, ele errou. Na segunda, ainda errou. Mas dessa vez, algo parecia estranho. Ver Nagato sendo levado desencadeou uma sensação estranha em seu estômago. O herdeiro de Madara havia tomado o Rinnegan de Madara. Ele estava começando o plano cedo? Isso não deveria ser possível. O Rinnegan de Nagato não havia amadurecido o suficiente para realizar o Sansara da vida celestial. As 9 bestas de cauda ainda nem haviam sido reunidas. Mesmo que ele levasse Nagato agora, o que ele poderia fazer? Kazuyama não conseguia entender. Por mais que tentasse, simplesmente não fazia sentido. Seu cérebro parecia que ia entrar em curto-circuito. Capítulo 308. Depois de correr pelo que pareceu uma longa duração, Muren Uchiha finalmente parou. Quem é você? Onde é isso? Por que você me trouxe aqui? Kugi, Nagato, que acabará de recuperar a capacidade de se mover, ficou chocado ao ver o homem de preto à sua frente. Instintivamente saltou para trás enquanto gritava suas perguntas, apenas para ser interrompido no meio do movimento por um forte soco no estômago. A força bruta deixou Nagato, já exausto, inconsciente no local. Olhando fixamente para Nagato caído, Muren esmagou sua máscara na mão, revelando um rosto nublado pela escuridão e um par de assustadores Mangekyou Sharingan. Zetsu, eu sei que você está aqui. Apareça. Isso já está fora das fronteiras de Amegakure. Aquele desgraçado do Kazuyama Jack não vai nos seguir até aqui. De fato, com seu doujutsu, Muren já havia levado Nagato para longe de Amegakure. Quanto à localização exata, nem ele tinha certeza. Ele simplesmente continuou se movendo, deixando o resto a cargo do mapa. Kuf. Muren, que diabos você está fazendo? Você realmente tirou Nagato de Amegakure? Está arruinando o plano inteiro. Se ele não seguir o plano, tudo vai desmoronar. Zetsu levantou-se lentamente do chão. A voz do Zetsu negro estava carregada de desgosto, furioso com o movimento imprudente de Muren. Muren lançou-lhe um olhar frio e desativou lentamente seu Mangekyou Sharingan. Mesmo com o Sharingan normal, seus olhos irradiavam sede de sangue. E o que exatamente você é? Você não passa de uma ferramenta criada por Madara para me ajudar. A única coisa que importa é manter Nagato seguro. Seu verdadeiro valor surge quando ele amadurece o suficiente para usar a técnica do caminho exterior, Sansara da vida celestial. O tom frio só enfureceu ainda mais Zetsu negro. Mas ele não discutiu, afinal, a imagem que ele transmitia era a de que havia sido criado por Madara. A verdade, porém, estava longe disso. O Zetsu negro não foi criado por Madara, mas por Kaguya Otsutsuki. Na realidade, ele era irmão do sábio dos 6 caminhos, agindo apenas com o propósito de reviver sua mãe. Kuf. Mesmo assim, você não deveria ter levado Nagato. Você sabe que ele cresce mais rápido perto daquelas pessoas. Qual é o seu plano agora que ele saiu? Muren olhou para Nagato inconsciente, seus olhos brilhando com intensidade fria. Vou levá-lo para Kirigakure e deixá-lo provar sangue. Vou despertar seu Rinnegan através do massacre. É melhor eu treiná-lo pessoalmente do que deixá-lo ficar em Amegakure brincando de faz de conta. Você e eu juntos podemos fazer uma lavagem cerebral nele, transformá-lo em minha arma. Desde a morte de Uchiha, Muren havia enlouquecido completamente. Amizade e família nada mais importava. Ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa para purificar o mundo. Kugi. De repente, uma dor percorreu seu corpo, a ferida deixada por Kazuyama. Você está machucado? Foi Kazuyama Jack? O Zetsu branco percebeu que algo estava errado e perguntou imediatamente. Muren não respondeu, mas para Zetsu branco, seu silêncio foi uma confirmação. Eu nunca imaginei que alguém com o seu doujutsu se machucaria. Parece que Kazuyama Jack já atingiu o nível de Kage. Eu dei uma olhada no seu campo de batalha mais cedo. Aquele calor intenso. A liberação de fogo dele era ainda mais forte que a sua? Zetsu negro, tendo superado sua raiva anterior, agora estava focado na batalha de Muren com Kazuyama Jack. Liberação de fogo. Quando Muren se lembrou do mar de chamas que Kazuyama havia desencadeado, a fúria surgiu mais uma vez. Kuf. Apenas liberação de fogo básica. Não é esse o ponto. O verdadeiro problema é que ele viu através do meu doujutsu. Zetsu preto e Zetsu branco ficaram atordoados. Viram através do Mangekyou Sharingan? Depois de um único encontro? Impossível. Não se surpreenda. Ele realmente percebeu, e até deixou uma marca do deus voador do trovão em mim. Eu consigo sentir. Ainda está ativo. Zetsu, existe alguma maneira de substituir meu corpo? Muren olhou para sua perna esquerda, onde um selo do deus voador do trovão havia sido deixado para trás, com a inscrição ameaçadora. Seu pai está aqui. Marcado em... Por sorte, é a perna esquerda.
Essa pode ser substituída. Cuidarei dela quando voltarmos. Muren assentiu com a cabeça em resposta ao Zetsu negro. Meu doujutsu se chama Kyorimushi. Ele me permite ignorar distâncias dentro da minha linha de visão, ou estendê-las infinitamente. Nunca pensei que alguém pudesse ver através disso. O orgulhoso Uchiha nunca admitiria descuido. Mas uma derrota não significava nada. Ele se vingaria na próxima vez. Vamos, Zetsu. Leve Nagato. Estamos indo para Kirigakuri. O terceiro Mizukage está morto. Se não houver substituto, perfeito. Se houver, farei o que Madara fez e usarei meu doujutsu para controlá-lo. Que Kirigakuri se torne nossa base. Pelo jeito que ele falou, Muren claramente não via Kirigakuri como uma ameaça, mas como seu quintal particular. Zetsu não discutiu. Ele simplesmente pegou Nagato inconsciente, e os dois desapareceram na distância. À beira do penhasco, Yaiko e Konan não conseguiam aceitar o que acabará de acontecer. O sequestro de Nagato os levará à beira do colapso. Droga! Quem diabos era aquele? Por que ele levou Nagato? Enquanto Yaiko rugia, Kazuyama Jack deu um passo à frente e deu um tapinha em seu ombro. Então ele se virou para Konan e Akashi, soltando um suspiro pesado. Aquele cara é muito forte. Eu feri, mas não consegui terminar o serviço. O poder dos Uchiha é aterrorizante, e aqueles olhos não são algo a se subestimar. A palavra Uchiha fez Yaiko e os outros ficarem tensos. Uchiha? De Konoha? Por quê? Ele não é de Konoha. Como você pode ter tanta certeza? Os Uchiha sempre foram o núcleo de Konoha. Olhando para Yaiko, que estava claramente perdendo o controle, Kazuyama sentiu uma dor de cabeça chegando. Hora de começar sua rotina de persuasão novamente. Vamos enterrar seus camaradas primeiro. Quanto àquele homem, vou lhe explicar tudo aos poucos. Kazuyama e seu clone se moveram juntos, ajudando Yaiko e os outros a enterrar seus companheiros de equipe. Uma vez feito isso, ele os levou para uma caverna para se abrigarem da chuva. E lá, ele começou a contar-lhes tudo. Capítulo 309. A conversa durou meia hora. Quanto mais Yaiko ouvia, mais sombria sua expressão se tornava. Konan e Akashi pareciam igualmente sombrios. Então, eles levaram Nagato só para usar seu doujutsu? Sim. Então você não precisa se preocupar com a segurança dele, pelo menos não por enquanto. Kazuyama Jack sentiu a garganta secar. Ele tinha corrido sem trazer água. Nossa, que duro. Madara Uchiha, o ancestral do clã Uchiha. Eu ouvia história sobre ele quando era criança. Ele era um dos dois que conseguiam fazer o mundo ninja inteiro tremer sozinho. Nunca pensei que ele ainda estaria vivo. Akashi encostou-se na parede da caverna com um suspiro. Ele sempre acreditou que Madara era apenas uma lenda. Nunca imaginou que ele realmente apareceria. E até atacá-los. Era difícil para ele entender isso. Droga. Esses são os olhos do Nagato. Como diabos podem ser dele? Kazuyama, você deve saber para onde ele foi. Diga-me, vou trazer Nagato de volta. Ele é meu camarada. Yaiko se levantou de um salto, ignorando o quão exausto seu corpo se sentia. Seu rosto estava tenso de emoção. Ele não conseguia aceitar que seu amigo tivesse sido levado e usado. Konan lentamente ficou ao lado dele com uma expressão séria. Yaiko tem razão. Kazuyama, por favor, diga-nos para onde aquele homem foi. Não vamos desistir de Yaiko. Ao ver seus amigos se levantarem, Akashi também se esforçou para se levantar. Mas com um corte na perna causado pela luta, ele caiu de joelhos na frente de Kazuyama. Kazuyama deu um pulo de surpresa. Uau, o que você está fazendo? Aqui não se ajoelha. Levante-se. Mesmo que você se curve, eu ainda não sei para onde eles foram. Ele piscou rapidamente para o lado, deixando Akashi ajoelhado desajeitadamente com o rosto escurecendo. Minha perna está machucada. Não estou tentando me curvar. Ai, me ajude, não consigo me levantar. O clima sério se dissipou completamente com a queda de Akashi. Yaiko e Kazuyama correram para ajudá-lo a se levantar. Irmão, você é meu irmão. Não precisa agir assim. Para ser sincero, eu realmente não sei para onde eles foram. Aquele cara usou seu doujutsu para escapar, eu não consegui acompanhar. E o doujutsu dele atrapalha a minha técnica do deus voador do trovão. É por isso que eu estava um passo atrás. Kazuyama estremeceu só de pensar no doujutsu daquele desgraçado. Um doujutsu baseado em distância. Ele nunca tinha visto um igual. Tic, era tudo porque a história original não tinha personagens Uchiha suficientes. As capacidades visuais eram muito limitadas. Não havia nada para ele referenciar. Além disso, ele não fugiu em nenhuma direção que pudesse ser rastreada. Mesmo se eu quisesse persegui-lo, não saberia por onde começar. De qualquer forma, você não precisa se preocupar com a vida do Nagato. Eles precisam dele vivo. Ele não estará em perigo tão cedo. Mas há uma coisa para a qual você deve estar preparado. Não sabemos o que ele vai passar depois de ser levado. Quando você ouvir novamente, ele pode não ser o Nagato de que você se lembra. Você precisa estar preparado para isso. Yaiko e Konan ficaram em silêncio. Não precisavam imaginar o que Nagato enfrentaria após ser capturada pelo inimigo. Mas ele era um camarada deles. Como poderiam desistir? Yaiko ficou em silêncio por um longo tempo, os punhos cerrados com tanta força que rangiam. Quando finalmente falou, sua voz estava pesada. Não importa o que aconteça com ele, eu o encontrarei e o trarei de volta. Ele é um membro da Akatsuki. Não vou abandoná-lo. Eu vou encontrá-lo. Vou trazê-lo para casa. Não importa quanto tempo leve. Kazuyama olhou para Yaiko de cabelos alaranjados, e por algum motivo, outra imagem surgiu em sua mente. Naruto Uzumaki, o protagonista de Naruto. Tic, isso foi como toda a série de Naruto perseguindo Sasuke, não foi? Porque as diferentes cores de cabelo sempre despertavam esse tipo de paixão. Primeiro, o loiro persegue o moreno.
Agora é o ruivo que persegue o ruivo. Certo, não vamos pensar em Nagato por enquanto. O que você acha de Amegakuri? A situação é muito ruim para você. Pensando em quantos ninjas de Amegakuri tinham ido atrás de Yaiko e os outros, Kazuyama não conseguiu evitar estalar a língua. Ele sabia que aqueles ninjas provavelmente estavam sob o controle do Sharingan, mas não iria dizer isso em voz alta. Essa era a oportunidade perfeita para tirar Yaiko e os outros dali. De jeito nenhum ele iria estragar isso. Yaiko abriu a boca, mas não disse nada por um tempo. Por fim, tudo que saiu foi um longo suspiro. Neste momento, toda a Megakuri está de olho em você. A Akatsuki está reduzida a apenas vocês três. Vocês nem sequer consideraram o que eu sugeri? Se você sair de Amegakuri, será muito bem tratado. Se isso não for possível, Takigakuri também é uma opção. É mais seguro lá, e você teria uma folga. Kazuyama recomeçou. Ele precisava que Yaiko e os outros seguissem seu roteiro. A Megakuri estava sendo sufocada pelas garras de Anzo. Era muito difícil operar ali. Yaiko não disse nada. Ele havia crescido nesta terra. Se pudesse, realmente não queria sair. Ele queria mudar este país, esta vila. Mas com seus companheiros mortos e seu irmão levado, seu sonho já havia desmoronado. Takigakuri pode não ser uma má escolha. Eles estão longe da guerra. Poderíamos aproveitar o tempo para reunir forças. E se formos ambiciosos o suficiente, poderemos construir poder lá. Então lance um ataque direto em Amegakuri. Konan, que estivera em silêncio o tempo todo, de repente falou. Sua voz estava mais resoluta do que nunca. Até Yaiko e Akashi ficaram surpresos. Konan sempre seguiu Yaiko e Nagato, raramente expressando suas próprias opiniões. Ninguém esperava que ela falasse depois de tudo o que aconteceu. Kazuyama olhou para a garota de cabelo azul com um brilho de aprovação nos olhos. A adversidade realmente faz as pessoas crescerem, e Konan estava crescendo agora. Fosse ou não por causa dele, quem se importava? Contanto que ela seguisse o caminho que ele traçava, bastava. A verdade é que ele estava de olho em Takigakuri há algum tempo. Ele havia roubado a besta com cauda deles. O relacionamento entre eles havia azedado irremediavelmente. Se Yaiko pudesse ir para Takigakuri e assumir o comando, seria uma grande vitória para ele no futuro. Se algo acontecesse, ele poderia contar com Yaiko para lidar com a situação. Ele acreditava que se Yaiko fosse para Takigakuri, com seus ideais de paz, ele poderia conquistar todos de lá. Esse era o seu charme. Capítulo 310. Konan, você está falando sério. Deixar a terra da chuva? Mas, um traço de tristeza surgiu no rosto de Yaiko. Esta era a casa deles, pedindo-lhe que a abandonasse. Konan entendeu claramente o que ele estava pensando, mas a lembrança de seus companheiros mortos fortaleceu sua determinação. Com a Megakuri do jeito que está agora, quantos mais amigos nossos terão que morrer? Se Ans da Salamandra continuar controlando a vila desse jeito, mesmo com nossa própria organização, seremos constantemente alvos e reprimidos. Então, quando seremos capazes de libertar a Megakuri? Acho que Kazuyama está certo. Por um futuro melhor, precisamos deixar nossa terra natal. Já não sofremos o suficiente? Akashi, que tinha acabado de se sentar, pareceu em conflito enquanto ouvia as palavras dela, mas acabou se levantando e ficou do lado de Konan. E Yaiko, acho que Konan está certa. Se os outros ainda estivessem aqui, acredito que eles também a apoiariam. Para construir um futuro melhor, temos que perseverar por enquanto. Pensando em seus companheiros caídos, o rosto de Akashi se contorceu de raiva. Ele odiava o que a Megakuri havia se tornado. Odiava que, apesar de ansiarem pela paz, eles tivessem sido esmagados. Odiava não ser forte o suficiente para proteger as pessoas com quem se importava. Kazuyama olhou para Yaiko, depois se levantou e caminhou até a boca da caverna, olhando para o céu sombrio e a chuva caindo lá fora. Yaiko, olha o tempo. Olha a chuva. A Megakuri não deveria ter que viver sob esse tipo de pressão o ano todo. E além disso, seu tom mudou no meio da frase e num piscar de olhos, ele usou a técnica de cintilação corporal para aparecer logo atrás de Yaiko. Sem pensar duas vezes, ele o atingiu com os 1000 anos de morte. Ah, Kazuyama. Droga! Yaiko pulou direto no ar e seu rosto ficou roxo. A parede da caverna atingiu seu rosto com toda a força. Suas bochechas doíam e até mesmo seu orgulho foi atingido. Como seu amigo próximo, estou lhe dando uma lição hoje. Um homem não pode ser tão indeciso. Quando você escolhe seu objetivo, você vai atrás dele com tudo que tem. Certo, Konan, estamos voltando para Megakuri. Pegaremos Yujito e seguiremos para Takigakuri. Kazuyama percebeu que Yaiko era muito indeciso. Não é de se espantar que ele tenha se destruído na história original. Kazuyama precisava ajudar a corrigir essa mentalidade antes que fosse tarde demais. Sempre enrolando. Yaiko, você só quer uma surra. Sabe o que isso significa? Isso significa que usarei todos os métodos que tenho para te colocar em forma. Se eu não me importasse com sua imagem, eu rasparia sua cabeça. Eu vou deixar você mais forte e careca. Diante da frustração de Kazuyama, Yaiko não conseguiu nem responder. Seu rosto doía e ele estava envergonhado demais para falar. Tudo o que ele pôde fazer foi acenar para mostrar que entendia. Jin. Detectou-se que o anfitrião utilizou métodos desumanos para educar Yaiko, quebrando suas defesas mentais e incutindo um profundo medo dos 1000 anos da morte. Recompensa especial, Taijutsu mais 3. Droga Yaiko. Irritante como sempre. E a recompensa é Taijutsu. Pior ainda. Vamos descansar um pouco. Assim que a chuva parar, voltaremos. A chuva em Amegakuri não parava. Kazuyama só queria dar-lhes tempo para aceitar o que estava acontecendo. Afinal, eles ficariam longe dali por um longo tempo, eles precisavam se conformar com isso. 3 dias depois, o céu finalmente clareou. Nada de nuvens escuras ou chuva sem fim. Então é verdade. Só em Amegakuri chove todo dia. Konan olhou para o céu azul, as nuvens brancas e a floresta à sua frente. Tudo parecia um pouco irreal. Yaiko caminhou até ela.
A hesitação em sua expressão desapareceu, substituída por confiança. Então está é a terra das cachoeiras. Takigakuri será a primeira parada em nossa nova jornada. Nagato, espere só. Faremos o nome da Akatsuki conhecido pelo mundo, e então iremos atrás de você. Akashi se juntou a eles, com os 3 rostos cheios de determinação. Então, no instante seguinte, Yaiko e Akashi foram lançados voando. Kazuyama chutou cada um deles do penhasco sem aviso, um após o outro. Por que você está aí parado pensando? Mexa-se já. Vá pegar o jantar para mim. Tentando me matar de trabalhar? Kazuyama estava furioso. Ele tinha sido o único a cozinhar os 3 dias. Estava exausto, viajando e cozinhando sem parar. Conan ficou desajeitadamente de lado. Um momento antes eram 3, agora só restava ela. Algo parecia estranho. Não se preocupe, Conan. Ele não vai te chutar. Mesmo que o sensei não seja confiável, ele ainda é um cavalheiro. Yujito se aproximou, com um pirulito na boca e um sorriso no rosto. Conan finalmente soltou um suspiro de alívio. Nos últimos 3 dias, eles deixaram a terra da chuva e chegaram à terra das cachoeiras. A mudança de cenário aliviou a tensão de todos, exceto Kazuyama. Aqueles 2 idiotas não fizeram nada o caminho todo até aqui. Um disse que machucou a perna, o outro disse que eu bati nele com força demais para ele se mexer. E agora? Olhem para eles, cheios de energia, gritando a plenos pulmões. Você acha que sou fraco só porque não explode com você? Ao ouvir as reclamações de Kazuyama, Yujito revirou os olhos. E daí se ele se comparou a um gato? Gatos são adoráveis. Enquanto isso, na Terra da Água, Muren Uchiha e Zetsu trouxeram Nagato inconsciente para o país. Esse pirralho. Que temperamento. E aqueles olhos malditos, eles resistiram até mesmo ao meu genjutsu. Ele tentou hipnotizar Nagato usando seu Sharingan, mas não teve efeito. Embora o Rinnegan não tivesse atingido seu potencial máximo, o genjutsu do Sharingan era completamente inútil contra ele. Hehehe, tive uma ideia. Afinal, estamos lidando com o Rinnegan. Só derrubá-lo repetidamente não vai funcionar. Vamos fazer um show. A voz do Zetsu negro ecoou, finalmente acalmando a irritação de Muren. Um show? O Zetsu branco tocou outros, ele consegue imitá-los perfeitamente. Só precisamos encenar uma cena em que Kirigakuri os mata. O sorriso frio do Zetsu negro se aprofundou. Se você quer destruir alguém, destrua suas crenças. É assim que você muda o coração dele. A Terra da Água é o palco perfeito para tal performance. Muren sorriu. Ele adorava esse tipo de coisa. Como a personificação da dor, não se importava em destruir os ideais de Nagato. Tudo bem, vamos fazer do seu jeito. Eu vou junto. Deixe-o perder as esperanças logo. Escolhi Kirigakuri como lugar onde ele ficará. Kazuyama, espere só. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.